os índios minuanos e a espiritualidade. Habitavam o sul do Rio Grande do Sul e parte do Uruguai, eram seminômades, mudavam-se conforme as estações do ano. Exímios caçadores e coletores de alimentos nativos, não praticavam a agricultura. Domavam cavalos e criavam gado entre os séculos XVII e XIX. Existem vestígios minuanos como toldos e cerritos em toda a metade sul gaúcha. Pesquisadores encontraram vestígios de minuanos no Batove, um morro situado na cidade de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Em 1730, eles se aliaram a outras etnias como os charroas, frequentemente são associados, mas são povos distintos. Também eram chamados de guenoas ou guenoas minuanos, eram índios patagônicos habitantes do sudoeste do estado do Rio Grande do Sul, bem como do nordeste argentino, Entre Rios, e noroeste uruguaio. Possuíam um parentesco direto com outros grupos que juntos compõem uma macroetnia charrua. Um de seus lugares sagrados é o Morro Ibiti, próximo ao rio Arapey, e um de seus cemitérios fica no Morro Iauguá, província de Rio Negro, ambos no Uruguai. Seu nome minuano nomeou o vento forte vindo do sudoeste, frio e cortante, que sopra no Rio Grande do Sul, depois das chuvas de inverno. No Uruguai, o vento minuano é chamado de pampeiro. Seu idioma era a língua minuana, não tinham uma religião própria, nem seguiam outras, apenas consideravam viver em um sistema xamânico cosmológico, valorizando todos os seres como uma sociedade, onde a humanidade estava presente também em outros seres, como nos animais, sentiam que podiam se comunicar. Acreditavam na propriedade imaterial das árvores que traziam cura nos seus rituais, usufruíam, mas não se apoderavam de nada que pertencesse à natureza, por isso eram seminômades, não se prendiam a terras, nem se fixavam nelas por muito tempo. Os únicos vestígios materiais de sua civilização são pequenas vasilhas de barro, assim como parte de suas armas típicas, lanças, flechas e boleardeiras. Se alimentavam da caça como veados, antas, capivaras, avestruz, carne de gado e frutos, espécies existentes em banhados e regiões de lagoas. Viviam principalmente em campos e áreas onde havia água em abundância e recursos para caçar e pescar. Como hoje é denominada a laguna, a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Alguns grupos tinham o hábito de não comer a parte da caça que tocava no chão ao ser abatida. Assavam a carne espetada em espetos de pau. Vestiam uma peça de indumentária não europeia e provavelmente indígena, é o poncho, feito de lã, que os protegia da chuva e frio. Essa peça não existia no Rio Grande do Sul antes da chegada do homem branco, nossos índios pré-missioneiros não teciam e nem fiavam. Na cabeça, usavam fitas de couro que prendiam os cabelos ou panos atados à nuca. Para proteger o abdômen e pernas usavam o cingidor, uma espécie de avental de couro cru, macio, evitando ferimentos no atrito do laço, ao prender o animal. Usavam também a capa campeira, feita de couro. Os padres descobriram a atração que as vestes religiosas e as fardas militares exerciam sobre eles e lhes distribuíram essas roupas. Quando o homem branco trouxe os cavalos, os minuanos se adonaram deles, desenvolveram uma surpreendente técnica de adestramento e equitação. Suas características físicas eram semelhantes às demais tribos pampianas, pele escura, cabelos lisos e pretos e nariz pouco achatado, olhos amendoados, estatura mediana, corpo atarracado e musculoso com muita agilidade, desenvolvidos com as atividades de guerra e caça,
com aspecto bem viril. Na tribo, predominava uma organização social tradicional, com a superioridade e liderança masculinas, de acordo com o professor e pesquisador de antropologia da UFRGS, Sérgio Baptista da Silva. A divisão de trabalho entre os gêneros era clara. Ao homem competia formas de buscar o alimento, geralmente a caça, além de expedições guerreiras. Às mulheres cabiam formas de coleta de frutos e raízes, o processamento de alimentos e o cuidado com os filhos. A unidade familiar era decisiva na organização charrua. Os índios viviam em pequenos grupos reunidos em torno de um chefe, escolhido para guiá-los. Nem sempre a liderança era determinada por fatores consanguíneos, em alguns casos, ocorria por afinidade. Assim, um mesmo líder poderia orientar várias famílias, mas não obrigatoriamente. Por mais que existisse esse comando, cada família possuía relativa autonomia. A autoridade era exercida de maneira não coercitiva, já que estava ligada ao prestígio e à reputação do líder, que davam a dimensão do seu poder. Os charrua também se organizavam em cacicados, formados por vários grupos de caciques, orientados por um cacique principal que guiava os demais. Mesmo assim, volta e meia os contatos com os guaranis geravam conflitos. Por não se submeterem ao domínio europeu, os charrua representavam uma ameaça e sofreram violentas e constantes perseguições. Os que não foram exterminados tiveram que aderir ao modo de vida dos colonizadores, se unir a outras tribos ou viver na clandestinidade. Suas habitações eram simples, presas só com gravetos ao solo, facilmente retiráveis, conhecidas como toldas ou cabanas improvisadas e não duráveis, feitas de couro, galhos e folhas de árvores. Como eram caçadores, precisavam se deslocar, por terra ou em canoas pelo território, conforme o clima e a oferta de alimentos, levando suas moradias junto. Vários sítios arqueológicos mostram que suas construções foram feitas em torno de uma praça central onde havia fogueiras e indícios de cremação. Esses locais também eram usados como cemitérios. Os corpos eram dispostos cuidadosamente e os objetos do falecido eram enterrados com ele, prática que comprova a crença charrua na existência de vida após a morte. O antropólogo Sérgio Baptista da Silva relata que quando havia mudanças de um local para outro, os restos funerários eram levados. O restante sabemos que aconteceu o que várias etnias pelo mundo sofreram. Os charrua se viram em conflitos gerados pelos homens brancos e em alguns se aliaram, como aos portugueses nas guerras contra os espanhóis, mas viviam perseguidos e caçados pelo coronelismo, tanto pela forma de apropriação da terra quanto pela formação dos latifúndios e das estâncias. Nos séculos XVIII e XIX, houve um processo avassalador de conquista e extermínio, tanto que grupos que antes tinham uma identidade diferente, charruas e minuanos, precisaram se unir para fazer face a essa violência. Alguns massacres posteriores são comprovados por material fotográfico que mostra corpos de charruas brutalmente assassinados. Durante longo tempo, essas fotografias foram mantidas em sigilo em repartições e bibliotecas uruguaias. Os supostos últimos charruas foram levados por alguns colonizadores europeus como atração circense para Paris, ainda no século XIX. Tratava-se de um grupo pequeno, composto por 3 homens, uma mulher e um recém-nascido. Era comum povos exóticos serem exibidos em zoológicos, circos e exposições na Europa. O arqueólogo Klaus Hilbert acrescenta que o grupo charrua foi recebido como sanguinário,
rebelde e comedor de carne humana. Os europeus logo os rotularam como hostis. Eles morreram dentro de poucos anos, por fome e doenças infecciosas. Assim o povo charrua, composto também pelos minuanos, foram extintos como tantos povos indígenas pelo planeta. Hoje eles compõem falanges de trabalhadores na luz, são entidades como boiadeiros, herveiros, domadores de egregoras de espíritos malfeitores que perseguem almas. São verdadeiros arrebanhadores de demônios ou espíritos malignos. Trabalham laçando e recolhendo grandes hordas de desencarnados e seus animais, que são usados para sugar as energias humanas dos encarnados, geralmente animais noturnos, daí que os ataques são feitos mais à noite, quando os humanos dormem. Suas armas típicas, lanças, flechas, boliardeiras são manipuladas com maestria energética, apavorando a caterva de trevosos. Seus berrantes alcançam notas vibratórias que desmancham miasmas e larvas astrais. Resgatam espíritos que se perderam da luz em locais de difícil acesso, onde recolhem obsessores, quiumbas e também atuam na limpeza energética de grandes espaços. Por serem ágeis, costumam girar, como se estivessem laçando, esbravejando a toada e boi. São muito disciplinados, colocam ordem onde chegam, como poucos atuam dentro de giras de esquerda como nas de direita. Seu grito de guerra é Shetrua, que significa braços fortes, pulsos firmes. Suas guias são nas cores preta e amarela, simbolizando o contraste da luz solar contra as trevas. Valorizam como ninguém a liberdade, determinação e vigor, eles têm uma forte ligação com a natureza e os animais, castigando quem os maltrata. Seu banho completo de ervas contém alfazema, alecrim, manjericão, arruda e cipó caboclo. Costumam proteger demais os seus médiuns nas situações perigosas, são conselheiros intuitivos, sussurrando como o vento aos seus ouvidos, o que fazer. Quem prejudica os seus aparelhos injustamente, não passará impune. São justos e detestam folgados.